Union Autograph PX. Bora provar? Mais um Union aqui no canal. Gentilmente, como sempre, a Union me manda aqui uma garrafinha de 160 ml para fazer degustação aqui do mais recente lançamento da destilaria, que é o Autograph, que é aquela série de novos experimentos da destilaria. E quando eu vi o anúncio, né, desse rótulo, antes mesmo de receber a garrafinha, sequer sabia se eu ia receber ou não, eles não avisam, simplesmente vão lá e mandam. Isso não quer dizer que eu vá deixar, né, de ter minha opinião. Inclusive no último que eu fiz da Union, foi lá aquele outro Autograph, o 5, que tinha ali um acabamento em barricas de cerveja, que para mim foi um rótulo ok. Ele entregava o que prometia, mas como experiência em si de degustação não era lá um grande whisky. Mas o anúncio desse cara aqui, só pela descrição, já me tinha deixado com ansiedade de provar. Union Extra Tufado, que para mim até hoje é o cara dentro da Union, o clássico Extra Tufado. Só que em vez de ser um ex-bourbon maturado por 5 anos, essa versão aqui, Autograph, ela passa a ser maturada por 8 anos e com acabamento em barricas de Pedro Ximénez. 18 meses, 1 ano e meio nesse finish. Fiquei muito ansioso para provar. Isso porque esse é um dos estilos de whisky que eu mais gosto e que no dia a dia eu mais consumo. Exemplo, Ardbeg, Woogdown, Laphroaig Lore, ou até o Laphroaig PX também. E tantos outros que misturam tufa com sherry, mas não qualquer sherry. E é isso que eu quero mostrar aqui. Por um acaso, eu tenho aqui 2 garrafas de sherry. Aqui um sherry oloroso, clássico sherry, usado aí massivamente na indústria do whisky, né, as barricas de sherry oloroso. E aqui, da mesma bodega, um sherry, só que Pedro Ximénez. Pode parecer uma coisa simples, boba, mas não é. E eu vou mostrar para vocês. Estou aqui com essas 2 taças. Primeiro, vou servir aqui um pouco do oloroso. E agora eu vou servir aqui um pouco do Pedro Ximénez. Até na hora de colocar o líquido, dá para se perceber a diferença na densidade, na untuosidade desses rótulos. Aqui, oloroso, aqui, essa Coca-Cola Pedro Ximénez. Mas afinal, é só a cor que muda? Do ponto de vista prático, não. O que menos importa aqui é a cor. Sabe o que é que mais importa? Aqui a gente tem um sherry, um vinho fortificado, né? Ou seja, um vinho que foi adicionado de álcool, aguardente de uva. E é um vinho seco. Ótimo para ser apreciado, mas traz uma secura imensa na boca que você fica literalmente salivando.
E aí você vem para esse cara. Parece que você está tomando calda de ameixa. E essa é a grande diferença que muito entusiasta de uísque, mas não necessariamente de vinho, acaba compreendendo. Nós temos aqui duas bebidas completamente distintas. Para vocês terem ideia, um sherry oloroso tem em média até 5 gramas de açúcar por litro. Aqui, a gente passa de 200. Ou seja, um vinho seco, extremamente seco, e aqui um vinho tão doce que sequer parece vinho. Se você nunca provou um Pedro Ximénez, seja dessa ou de outra bodega, façam para você ter a real dimensão de quão único esse perfil de sherry ele é. Talvez você já tenha tomado um vinho do Porto, um Rubi, com aquelas notas brilhantes e adocicadas, nada a ver com isso. Literalmente, ameixa em calda. E agora que eu já expliquei o porquê do nosso PX, bora provar nosso Autograph 6 PX. E isso é uma diferença, acreditem, gritante em relação à tradição dos whiskies escoceses de serem maturados ou acabados em sherry do tipo oloroso. Aroma que para mim reflete: esse é o meu whisky. Sabe por quê? De cara, é óbvio que a primeira nota sensorial é a da fumaça, do peat. Só que ela já vem, não é nem de forma mais pungente do que as outras. Ela vem em total equilíbrio e constância, com uma doçura que lembra o PX, ou seja, uma ameixa em calda. É a sensação que eu tenho aqui. Graduação alcoólica em 48% e nenhuma sensação alcoólica negativa. Muito bem acabado, muito bem arredondado. Bora provar. Em boca, ele entrega exatamente o que a descrição, a partir do momento em que a gente entende o que é Pedro Ximénez, que tipo de sherry é esse, promete. 48%, single malt, extra tufado, ou seja, uma pungência maior, uma potência maior de tufa, do peat, sherry cask finish. Se for para resumir, fumaça com doçor. Mas é óbvio que ele não tem essa simplicidade de a gente simplesmente falar de fumaça com doçor. O que ele tem é essa sensação do esfumaçado, carne assada, bacon, uma fuligem em boca também tão típica dos rótulos tufados da Union. Um certo doçor lá do nosso caramelo, da nossa baunilha. Ex-Bourbon mandou oi. Mas esse acabamento aqui muda o jogo e eleva o sarrafo
do estufado lá pra cima. Já vou aqui no meu terceiro gole, acho que é ansioso para terminar o copo. Que é essa sensação dessa calda de ameixa, como eu já falei, essa compota de frutas. Simplesmente fantástico. Se eu disse no último Union Autography 5, que eu não fui exatamente um fã desse rótulo, desse cara que eu posso dizer, gostei, vou comprar uma garrafa. Um abraço, até o próximo vídeo.